Seja muito bem-vindo, minha amiga e meu amigo, ao nosso espaço de análise e sátira política. Aqui não tem maquiagem, não tem paninho passado. É o Brasil político mostrado do jeito que ele é, cheio de contradições, ironias e absurdos. Então, já chega deixando o like, comentando sua opinião e se inscrevendo no canal, porque aqui a gente fala o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. O Brasil já não sabe mais se assiste a um julgamento ou a uma peça de teatro. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a Corte Constitucional encarregada de zelar pela Constituição, resolveu assumir o papel de protagonista político. E no meio desse roteiro, Alexandre de Moraes virou ator principal, com direito a monólogos inflamados, frases de efeito para os jornais e aquele tom professoral de quem acredita ser guardião supremo da democracia. Na última sessão, o ministro tratou de deixar sua marca mais uma vez. O alvo do discurso era claro. Quem sonhava com uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro pode esquecer. A impunidade não é pacificação, declarou Moraes, como se estivesse explicando uma lição básica para um país inteiro. O recado foi dado não apenas aos réus, mas também aos políticos que ainda tentam vender a ideia de que perdoar crimes contra a democracia seria um gesto de grandeza. Para Moraes, isso é apenas covardia. E claro, ele não perde a chance de soar como quem dita sozinho o rumo da pacificação nacional. Só que há uma pergunta incômoda no ar. Desde quando 11 ministros togados, sem voto popular, se transformaram nos árbitros da reconciliação do Brasil? O Supremo, que deveria ser juiz, virou protagonista de novela política. E o roteiro é escrito por eles mesmos. Não bastasse barrar a ideia de anistia, Moraes aproveitou para disparar em várias direções. Mandou indireta aos Estados Unidos, avisando que não vai aceitar pressão estrangeira. E deixou seu recado bem claro para Eduardo Bolsonaro, associado a discursos inflamados que ajudaram a aquecer o clima político. O problema é que, quando um ministro da Suprema Corte começa a dar sermão internacional e recado para deputado, a linha entre juiz e político simplesmente evapora. O Itamaraty já não dá conta de representar o país? Parece que agora o STF também quer ocupar esse espaço. O tom do discurso foi de indignação. Moraes disse que o tribunal foi alvo de uma organização criminosa covarde que tentou coagir ministros e até submeter o Supremo ao julgamento de autoridades estrangeiras. A narrativa é forte, mas deixa uma sombra difícil de ignorar. O Supremo Tribunal Federal aparece como vítima e juiz ao mesmo tempo. Em qualquer tribunal do mundo, isso seria visto como um claro conflito de interesse. Aqui, é chamado de defesa da democracia. E como todo bom espetáculo, não poderia faltar a promessa de justiça equilibrada. Moraes garantiu que quem tiver provas contra si será condenado e quem não tiver será absolvido. Parece óbvio, mas na boca do STF soa quase como um favor especial, como se aplicar o devido processo legal fosse uma dádiva rara. É a velha história. No Brasil, o básico precisa vir embrulhado em discurso solene para parecer grandeza. No meio de tudo isso, ainda sobrou tempo para uma reverência. Moraes fez questão de elogiar o ministro Luiz Fux, destacando sua honrosa participação no julgamento. Pode parecer só gentileza, mas quem acompanha a política do STF sabe que nada ali é gratuito. Em um tribunal onde votos são usados como armas de influência, agradar um colega é tão estratégico quanto qualquer decisão. A política interna do Supremo funciona como um jogo de xadrez. Um gesto aqui, um aceno ali e pronto, constrói-se uma maioria. No fim, a sessão que deveria ser um julgamento virou mais um episódio da série onde o STF se coloca como o poder supremo, acima do Congresso, acima do Executivo e, muitas vezes, acima da própria Constituição. Moraes fala, os jornais aplaudem e o tribunal se apresenta como vítima, juiz, acusador e até diplomata internacional. É tudo ao mesmo tempo.
O que deveria ser uma corte constitucional virou quase um governo paralelo. E é aí que mora a ironia. Enquanto o país se perde em crises econômicas e políticas, a cena mais comentada não é a solução de problemas reais, mas sim o próximo discurso inflamado dentro da Suprema Corte. O Brasil tem um Congresso eleito por milhões de pessoas, um executivo que se diz democrático, mas quem parece comandar de fato o espetáculo é um tribunal de 11 membros que ninguém escolheu diretamente. E, a cada sessão televisionada, essa sensação só cresce. Moraes, com sua fala contundente, reafirmou que não há espaço para anistia. Mas, no fundo, a mensagem maior que ficou não foi apenas sobre perdão ou punição. Foi sobre poder. Um poder centralizado, sem freios claros, que se expande para áreas que não eram suas. Quando um tribunal vira ator principal, a democracia começa a correr o risco de virar figurante. E assim, a novela política brasileira ganha mais um capítulo, com muito discurso e pouco limite de poder. Mas não se engane, isso aqui ainda vai render, e nós vamos acompanhar juntos. Então não esquece de curtir, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo para que mais gente entenda o espetáculo que chamam de democracia por aqui. A gente se vê na próxima análise. Por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022.